Oi, gente! Nós somos do Pet Produção e esse é mais um vídeo do Mesa Redonda de Intercâmbios. Dando continuidade à Semana da Mesa Redonda de Intercâmbios, hoje teremos a participação do Thiago. Ele estuda Engenharia Elétrica e ele foi para a Espanha e ele vai contar como foi essa experiência incrível. Ficou curioso? Continua assistindo o vídeo. Olá, meu nome é Thiago, eu estou no quarto ano de Engenharia Elétrica da Unesp de Bauru e ano passado eu fui para Toledo, na Espanha, na Universidade de Castilha, pelo programa de bolsas do Santander Ibero-Americanas. Bom, na realidade esse programa é uma parceria entre diversas universidades do mundo todo, onde o Santander é o mediador e o financiador de tudo isso. E as universidades que o aluno pode escolher, elas mudam todos os anos. Então eu lembro que quando eu me inscrevi, eu podia escolher na Espanha, em Portugal e diversos países também da América Latina, México, Colômbia, Equador, Chile, Paraguai, Uruguai tinha também. Só que eu queria um país que falasse espanhol, justamente porque eu não falava espanhol na época, e um país que estivesse na Europa, né? E isso me levou para a Espanha, mais especificamente para Toledo, porque a Universidade de Salamanca não tinha o curso de Engenharia Elétrica, que é o curso que eu faço. Beleza. Bom, o processo de seleção da Unesp ocorreu em duas etapas. A primeira das etapas ela é bem padrão. Eu já tinha me inscrito em outros processos de intercâmbio e eu tive que passar pela mesma coisa. A Unesp ela pede o seu coeficiente de rendimento, o seu histórico sujo, né, que eles chamam. Então tem suas DPs, as faltas e tudo. Ela pede também alguns textos que você insere direto lá na plataforma. Então é um texto motivacional, onde você fala sobre si mesmo, sobre suas motivações, por que você quer ir, o que isso pode agregar para você. Ela também pergunta atividades extracurriculares. Aqui você pode falar sobre quase qualquer coisa que tenha a ver com o ambiente acadêmico, mas não necessariamente dentro da sala de aula, né? Então, projetos de extensão, iniciação científica, empresa júnior, voluntariado, tudo isso daí pode agregar conta ponto para você, né? Além disso, a Unesp não me pediu um certificado de proficiência em espanhol, mesmo porque eu não falava espanhol na época, mas ela pediu sim um certificado de horas de aula de espanhol. Então eu fui numa escola particular de espanhol daqui de Bauru, eu fiz um intensivão em uma semana e consegui esse certificado. Eu só precisava de um atestado que falasse que eu fiz o mínimo de aulas para ter o primeiro contato com o idioma, mas eu não falava espanhol na época. Outra coisa que a Unesp pediu, que é relevante informar também, é um atestado do meu responsável. Eu lembro que quem assinou na época foi meu pai, dizendo que ele se dispunha a arcar com os gastos extras, né? Com os gastos que a bolsa não vai cobrir. Basicamente o Santander sabe que a bolsa que eles dão é uma bolsa bacana, mas ela não é suficiente para cobrir todos os gastos, principalmente para quem está indo para a Europa, né? Dado o valor do euro. Bom, eu submeti todos esses documentos, fui aprovado, e algumas semanas depois veio a segunda fase, que é muito mais legal e bem mais criativa, na minha opinião, onde eu tive que gravar um vídeo de até 10 minutos falando sobre mim, me promovendo, explicando por que eu tinha escolhido a Universidade de Castilha especificamente, dentre todas as outras, e o que eu esperava com essa experiência. Enfim, eu lembro que eu gravei esse vídeo no bosque da Unesp, então no vídeo os passarinhos ficavam cantando, dava pra ouvir os passarinhos, foi bem bacana. Submeti o vídeo também, mais algumas semanas veio a resposta que eu tinha sido aprovado. Beleza, esse foi o primeiro passo, na verdade, para ser aprovado no intercâmbio. E é agora que a brincadeira começava. Uma vez que eu consegui a carta de aceite da universidade de lá, onde eles também estavam de acordo que eu ia e tudo mais, essa carta de aceite é a carta que eu tinha que usar na embaixada espanhola lá em São Paulo. Por quê? Porque o visto de turista ele é até 3 meses, né? E eu precisava de um visto, eu não precisava de um visto estendido, de 1 ano ou mais, porque eu só ia ficar 6 meses lá. Só que eu precisava de um visto de estudante, que eles chamam. Então eu precisava dessa carta de aceite, eu marquei um horário, fui lá na Embaixada de São Paulo, levei todos os documentos. No site da Embaixada tem todos os documentos listados, exatamente o que precisa. E aí eu fiquei esperando o visto sair. Um problema disso foi que o visto demorou um pouco para sair, ele saiu só para final de novembro. E eu estava me planejando para ir para a Espanha já em janeiro. Só que eu não podia comprar a passagem porque eu não sabia as datas que o visto
que iam vir no visto, né? Então eu tive que esperar o visto sair, e aí no finalzinho de novembro, quando o visto saiu, que eu fui comprar as passagens. Então, assim, eu paguei bem mais no valor da passagem, porque eu comprei faltando um mês e meio só. Mas beleza, comprei as passagens, eu tava com o visto em mãos, tranquilo. Algumas semanas antes da viagem, o profissional de relações internacionais de Toledo entrou em contato comigo e me designou o que eles chamam de Cicerone. Cicerone, na verdade, é um outro aluno, assim como eu, que tem interesse em viajar ou que já fez algum intercâmbio por lá. E ele é designado para me ajudar nesse processo. Então, adaptação, buscar casa, buscar apartamento, adaptação com o idioma também. Eu falo muito bem inglês, eu já falava inglês na época. Então, assim, na primeira semana quase que eu fiquei lá em Toledo, e antes de chegar também, o meu contato foi basicamente em inglês com o pessoal, o que me ajudou bastante, porque a gente acha que o espanhol é uma língua parecida até os espanhóis começarem a falar. Eles falam bem rápido, é bem difícil, e tem toda a questão do sotaque, dependendo da região da Espanha onde você tá, muda o jeito de falar, muda até o idioma e tudo mais. Bom, quanto à questão de moradia, tem uma plataforma chamada Couchsurfing. Para quem não ouviu falar, é uma plataforma eles chamam de colaborativa, né? Então, assim, é uma plataforma de troca de experiência. Você geralmente troca uma experiência ou uma habilidade sua por uma casa, né? Por ter onde ficar e tudo mais. Eu não tinha condições financeiras de arcar com todos os gastos da viagem, mesmo considerando a bolsa, né? Ia sair uma viagem muito cara. E eu tentei o intercâmbio inteiro diminuir e cortar esses gastos sem prejudicar demais a minha experiência, né? Então, um negócio que eu fiz muito bacana foi me inscrever nessa plataforma, no Couchsurfing, ela é gratuita. E eu entrei eu mandei uma mensagem lá falando pro pessoal, ó, eu vou estar em Toledo, não sei o quê, mas eu não tenho condições, será que alguém podia me receber? Será que alguém, né, tá disposto a trocar uma ideia sobre isso? Mais ou menos assim, eu deixei no vento, esperando um milagre, na verdade. E isso aconteceu. A moça chamada Patrícia, ela entrou em contato comigo, uma espanhola que morava lá em Toledo. E ela falou, olha, Thiago, tudo bem? Ela mandou uma mensagem em inglês. Ô, Thiago, tudo bem? Eu moro aqui em Toledo, eu tenho um quarto livre. Na verdade, assim, ela tinha ela tinha um depósito livre na casa dela, no apartamento dela, que tinha um colchão no chão. Ela falou assim, eu tenho esse espaço livre e eu não pretendo cobrar de você. E eu vi que você fala inglês no seu perfil e eu queria saber se você não está disposto a conversar comigo em inglês todos os dias por moradia, né? Então você pode ficar aqui até eu ir embora de todo. Ela não sabia também até quando ela ia ficar lá. E eu adorei a ideia, topei na hora. Então, quem não gostou da ideia foram os meus pais, né? Porque eles ficaram preocupados e tudo mais. Só que assim, a plataforma é segura, o Couchsurfing é seguro, eles fazem verificação dos usuários e tudo mais. Então, eu fui, lógico, com o pé atrás, só que eu fui bastante confiante. Quando eu cheguei em Toledo, eu lembro que eu não tinha internet, não tinha nada. E Toledo é uma cidade muito interessante, porque foi a antiga capital da Espanha antes de Madrid, né? E Toledo é uma cidade muito, muito medieval. É a cidade famosa do Dom Quixote, de Dom Quixote de La Mancha e tudo mais. Tudo lá. Parece, na verdade, um parque temático a cidade. É tudo muito antigo, tudo muito bonito. E Toledo é separado em duas partes principais, que é o casco histórico, que é a região onde tudo acontece, a região turística, que é a região velha também da cidade, e a região mais moderna, que é para onde a cidade expandiu depois de um tempo. A minha universidade, ela ficava em nenhuma das duas regiões, ela ficava super afastada, só que todo o pessoal que eu conheci, trocando mensagem e tal, eles ficaram todos no casco histórico, que é onde morava essa Patrícia. Então, assim, tudo casou perfeitamente, foi muito bacana. Conheci a Patrícia e os gatos dela, a gente super se adaptou, conversando em inglês sempre, ajudei ela no que dava. Lá para abril, se eu não me engano, então eu cheguei lá no final de janeiro, fiquei esse final de janeiro, fevereiro, março. Lá pro final de abril, se eu não me engano, ela teve que se mudar de Toledo. E aí eu fiquei algumas semanas de favor na casa de uns amigos que estavam lá, mas aí eu tive que realmente pagar um mês e meio de aluguel. Porque eu não podia ficar de favor o tempo todo na casa dos meus amigos, né? Mesmo porque chuveiro, gastos, enfim, ia sair tudo bastante caro. E aí eu acabei alugando um apartamento, um quarto, na verdade, no apartamento. Eles têm esse costume de alugar não o apartamento inteiro, mas o quarto. Então, era uma dona de apartamento. E ela alugava diversos quartos, todo mundo para estudante. Eram 5 quartos, se eu não me engano. Aí tinha outra brasileira num desses quartos, um chileno e tal.
Mas assim, tranquilo também, me adaptei. Eu já conheci o pessoal, na verdade, da universidade, de eventos e tudo mais. Então, em relação à moradia, eu consegui economizar muito dinheiro. Moradia eu acho que é o principal gasto que tem lá, mais até que as viagens que você vai fazer, que você pode fazer. Porque assim, as viagens em si também são muito baratas. Então eu acho que a moradia é, de longe, o maior gasto. E eu consegui economizar bastante com essa ideia do Couchsurfing. Outro ponto interessante também foi que eu sou do Brasil, então eu não tinha direito a ser do Erasmus, né? O Erasmus é o programa de intercâmbio deles lá na Europa, de permeabilidade estudantil. Só que na hora que eu cheguei lá, eu e conheci um monte de outros brasileiros, todo mundo foi enquadrado como Erasmus. Aí a gente pagou a taxa, conseguiu uma carteirinha, e isso me dava acesso a um monte de coisa, né? Tanto desconto em lojas, em bares e tudo mais, quanto também a viagens específicas para Erasmus. Então eu lembro que eu fiz algumas viagens com o pessoal do Erasmus. É tudo muito mais barato, o pessoal tá sempre preocupado, sempre tem alguém que fala 2 ou 3 idiomas lá, né? Geralmente o inglês é um idioma principal que eles falam. Então assim, foi fantástica essa experiência, o Erasmus realmente acolheu a gente. Foi tudo muito tranquilo e putz, antes de ir para lá também, eu tive que decidir quais eram as matérias que eu ia cursar, né? E esse é um ponto muito interessante também. E eu tomei uma decisão cujas consequências estão sendo reveladas até hoje, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estava indo para o quinto semestre da universidade, que seria o começo do terceiro ano. E lá tem as matérias que eu ia ter que fazer. Só que assim, no quinto semestre de engenharia ainda são matérias técnicas, né? Não são matérias específicas do curso. São matérias mais de matemática, de física, são matérias mais teóricas. E eu não tinha interesse nenhum em fazer esse tipo de matéria teórica lá na Espanha, né? Então eu estava indo para uma universidade que é conhecido, para um país que é conhecido por geração eólica, um país muito forte em geração de energia eólica, e eu não queria ficar o tempo todo dentro de uma sala de aula estudando cálculo, né? Então o que eu fiz foi o seguinte, eu mandei alguns e-mails com o responsável de lá, do sistema de intercâmbio de lá, e pedi para ele se eu não podia fazer algumas matérias mais avançadas, né? E ele deixou, então eu fiz matérias, todas essas matérias que eu fiz lá, elas entraram como optativas aqui. O negócio que a Unesp disponibiliza antes de viajar é uma análise prévia de equivalência. Isso é muito bacana, porque já te dá um guia mais ou menos do que você vai conseguir fazer valer aqui no Brasil depois que você voltar, né? Então assim, eu fiz a análise prévia de equivalência de 3 matérias lá, optativas, e todas elas entraram aqui como optativas. Como o meu curso obriga eu a fazer pelo menos 3 optativas, isso casou sem problema também. Uma questão interessante, eu fiz aula de francês lá e fiz uma outra disciplina de laboratório que eles não reconheceram aqui no Brasil, né? Então essas 2 disciplinas eu fiz porque a Unesp aqui não reconhecia a disciplina de francês e esse outro laboratório também não. Então eu fiz meio que por mim, porque eu achei bacana, né? Porque eu queria aprender francês também, mas sem problema. Bom, a universidade que eu fui, o campus da universidade que eu fui de engenharia, eles chamam de fábrica de armas, que era uma antiga fábrica de armas. Então todo o subsolo da universidade é tombado como patrimônio histórico. Tudo onde você está andando aconteceu alguma coisa relevante, né? Então tem plaquinhas assim na universidade inteira explicando o que cada prédio é, o que cada monumento significa. É um lugar muito bacana, é um lugar muito, muito, muito velho. Só que ao mesmo tempo ele não é um velho antiquado, né? Ele é um velho muito bem cuidado. Eles têm toda essa preocupação em restaurar monumentos, restaurar obras antigas. É a cidade dos castelos, afinal. Então, isso é bem bacana. Bom, chegando lá, também eu tinha diversos brasileiros lá. Brasileiro tem em toda parte. Então eu fiz amizade com alguns brasileiros, fiz amizade com colombianos, principalmente com o pessoal latino. Eu acho que a gente se identifica mais, né? Um pessoal mais explosivo, um pessoal mais falante e tudo mais. Então foi bem fácil me adaptar, eu não tive problema nenhum. O pessoal do Erasmus também ajudou muito nessa parte. Na primeira semana, todos os dias tinha alguma dinâmica. Então, dinâmica de gastronomia, onde cada um levava um prato diferente. Mas eu acredito que isso seja comum de todos os Erasmus, né? Não só da cidade que eu fui especificamente. Bom, eu também viajei bastante por lá, sempre com essa mentalidade de baixo custo, sempre com... algumas companhias aéreas lá, elas liberam valores super baixos em cima da hora, né? Então eles veem que um voo, sei lá, de Madrid para Palma de Mallorca, que é uma cidade numa ilha paradisíaca que tem lá.
o voo não fechou o número total de passageiros, então eles liberam, faltando algumas horas para o voo, liberam por 10% do valor. Eu cheguei a pagar 15 euros numa passagem, cheguei a pagar 10 euros numa passagem de ônibus, 15 euros numa passagem de avião. Eu conheci um pessoal bem maluco, que nem eu, principalmente algumas brasileiras. Então, uma das viagens que a gente fez, por exemplo, foi para o Marrocos, né? A Espanha é bem perto do Marrocos. Então, assim, foi uma viagem muito diferente de tudo até então que eu conhecia. A gente foi pro deserto, dormimos olhando para as estrelas e tudo, coisa de filme mesmo. E sempre abaixo o custo. O Marrocos é um país muito, muito, muito barato. Claro que tem tem alguns obstáculos a serem vencidos. É um país com uma cultura muito diferente e que nos parece uma cultura retrógrada, né? Principalmente o comportamento em relação à mulher. Eu viajei com mais duas amigas, eu e duas mulheres. Então a gente foi abordado de um jeito diferente por algumas pessoas, o que serve de experiência também, né? E lá no Marrocos é um país muito próximo à Espanha, como eu disse, só que o idioma oficial deles é o francês. Então eu falei bastante francês lá também, coloquei em prática o que eu tinha aprendido nesse semestre de francês que eu fiz na Espanha. E uma curiosidade interessante também é que, por exemplo, nos restaurantes estávamos eu e as minhas duas amigas. O garçom sempre se dirigia a mim em francês, então eu sempre que tomava as decisões pelo fato de eu ser homem, né? Mas assim, o importante foi sempre tomar cuidado, nunca ficar sozinho, né? Mas não tem com o que se preocupar. Na Europa, então, nem se fala, né? No finalzinho do intercâmbio, as aulas acabaram em junho, no meio de junho, aí eu viajei algumas vezes com os meus amigos, e lá para julho meu irmão foi me visitar, e aí a gente fez uma viagem pela Itália. Fomos para diversos lugares na Itália, que é um país barato também. E aí fomos para Polônia e depois para Berlim. A gente evitou ao máximo a França, ainda que quisesse muito conhecer Paris, porque eu acho que é o país mais caro. Talvez junto com a Alemanha, são os países mais caros da Europa, né? E realmente não cabia no nosso orçamento. Então assim, eu consegui viajar bastante, sempre com o calendário bastante flexível, né? Como eu estava fazendo essas matérias, que lá são matérias bastante avançadas, eu consegui bastante visita técnica. Então eu lembro, uma das matérias que eu fiz foi geradores eólicos. Então a gente visitou uma usina eólica. Eu lembro de entrar numa turbina eólica gigantesca, né? Para quem não sabe, a turbina eólica é aqueles ventiladores gigantes. Na Espanha tem bastante, principalmente em Toledo. Toledo, que é a capital da região de La Mancha, que é a cidade dos moinhos e tal. Para quem conhece Don Quixote, são os gigantes na história do Don Quixote, são os moinhos. E então assim, eu consegui um calendário bastante flexível. E Toledo também é uma cidade que tem muita festa nacional, muita festa com algum significado por trás, né? Não festa por fazer festa, mas assim, festa religiosa. Então eu lembro que na Semana Santa a gente conseguiu viajar, diversos feriados emendados, foi muito tranquilo, eu não tive problema nenhum com falta, consegui acompanhar tranquilo as matérias. O espanhol ele é difícil, sim, eles falam muito rápido, principalmente os professores, mas lógico, o pessoal do Erasmus recomendou que eu me apresentasse como um aluno de intercâmbio, um aluno estrangeiro que não falava espanhol, então assim, para eles pegarem leve, não sei o quê. Só que eu não tive problema em momento algum, os professores todos eles foram muito atenciosos, todos eles muito preocupados comigo. Não sei se eles estavam acostumados, na verdade, a receber um aluno brasileiro lá. Perguntaram um monte do Brasil, porque o Brasil ele é referência no cenário mundial sobre geração de energia, principalmente as hidrelétricas, né? Então eu lembro que eu tive, numa das apresentações de final de disciplina, lá para junho, se eu não me engano, eles pediram para eu falar um pouco sobre o Brasil, né? Qual é o cenário daqui do Brasil, e eu também tive que pesquisar sobre isso. Então foi muito legal aprender sobre o meu próprio país para explicar para eles, né? Mas assim, eu fiz amizade com o pessoal do mundo todo. Tinha muito francês, muito italiano. Eu conheci bastante coreano também, japonês, chinês. Então assim, Toledo é uma cidade ícone, é uma cidade muito famosa, muito turística. O que é um ponto muito bom, porque é uma cidade muito movimentada, né? Principalmente para mim, eu tava lá para agregar o máximo possível, para absorver conhecimento de todos os cantos, não só o conhecimento acadêmico, que foi sim um forte, na minha opinião, é uma universidade fenomenal, ensino de qualidade, mas também cultural, né? É um povo que respeita suas culturas, é um povo que, enfim,
Bom, beleza. Voltando pro Brasil, terminei as matérias lá, voltando pro Brasil. Uma vez que eu cheguei aqui, eles pediram como se fosse o meu boletim espanhol. É uma carta que o pessoal de lá, que o próprio responsável pelo setor internacional emitiu, dizendo as matérias que eu tinha sido aprovado e com as respectivas notas. E como eu já tinha feito a análise prévia desses documentos que eu mencionei, então eu não tive problema nenhum nisso. Chegando no Brasil, eu só enviei por e-mail mesmo pro pessoal daqui, do Escritório de Relações Internacionais daqui da Unesp. Mandei por e-mail essas disciplinas e eles já aprovaram automaticamente. Então eu consegui equivalência nas matérias sem problema nenhum. Foi muito tranquilo essa etapa. Eu sei que é algo que o pessoal se preocupa, né? Pô, mas será que eu vou conseguir equivalência? Eu vou perder esse semestre? Não vai perder esse semestre. Como eu disse, eu fiz a opção de deixar de lado as matérias que eu deveria ter feito e fazer algumas matérias mais avançadas, algumas matérias mais qualitativas, né, para realmente usufruir o máximo daquele país, usufruir o ponto forte da Espanha, que é realmente geração de energia eólica, e deixei de lado algumas matérias que eu fiquei atrasado aqui no Brasil. Então, aqui na Unesp eu tô no quarto ano, só que eu tô fazendo matérias do terceiro ainda, né, com a outra turma. Mas eu não vejo problema nenhum nisso, super valeu a pena, eu não acho, na minha opinião, assim, eu não acho que eu tenha atrasado o curso, né? Mas mesmo porque eu não tenho tanta pressa assim de me formar. Então essa é uma dica que fica pro pessoal, né? Às vezes não vale a pena você ficar dentro de uma sala de aula o tempo todo com tanta coisa acontecendo do lado de fora. Mas é isso, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou disposto para tirar eventuais dúvidas, para ajudar na formação de alguns textos e tal, no que precisar. Valeu!